Olá, bem-vindos ao Minas em Pauta. Hoje eu recebo a ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo. Bem-vinda, ministra, é um prazer receber a senhora. Olá, uma alegria minha poder falar com toda a Minas Gerais por meio da MIT. Agradeço o convite para essa entrevista e um prazer estar com vocês novamente. Ministra, para começar, como a senhora avalia o panorama atual dos direitos humanos em Minas Gerais? Quais têm sido os principais desafios e avanços nesse quesito? Olha, eu posso falar do ponto de vista do governo federal, das ações que nós temos desenvolvido no Estado nessa área. Bom, uma primeira agenda, que eu acho que essa é uma agenda pública muito importante, que afetou o Brasil de maneira geral, mas especialmente Minas Gerais, foi o processo de repatriação dos brasileiros imigrantes dos Estados Unidos. Então, eu penso que essa agenda é uma agenda que chama muita atenção e coloca em questão a pauta do direito dos imigrantes no mundo inteiro. Os brasileiros eles estão sendo deportados, muitas vezes estão sendo presos em situações absurdas, sem ter cometido nenhum crime, apenas por estar no outro país e por estar, vou dizer, sem documentação. Mas são trabalhadores e trabalhadoras brasileiros que vão tentar a vida, buscar uma condição melhor de vida. Nós tivemos esse processo de repatriação e imediatamente o nosso ministério, nós nos estruturamos para fazer a acolhida desses repatriados. Fizemos isso com uma articulação importante com os governos dos estados, porque a gente recebe de várias regiões do Brasil, mas especialmente de Minas Gerais e de Rondônia. São os dois estados onde tem mais pessoas que estão sendo repatriadas. Isso coloca em questão um tema importante. Primeiro é o tema da população imigrante, que a gente precisa garantir seus direitos humanitários. O Brasil se comporta assim com a população imigrante que chega no Brasil. Mas tem um dado que tem nos preocupado, chamado a atenção, é porque por trás desse processo, muitas vezes, de migração, a gente começa a perceber também uma ação de criminosos para tráfico humano. Então, isso nós observamos e a própria Polícia Federal chegou a fazer algumas prisões nesse momento do processo de repatriação, porque conseguiu localizar os que se chama de coiote, que estavam à espera dos repatriados, porque às vezes ele tem uma dívida com aquela coiote que supostamente auxiliou na travessia. Então, é importante isso, a gente pautar essa questão do tráfico humano, porque muitas dessas pessoas elas são iludidas, vendem todos os seus bens, entregam dinheiro para pessoas desconhecidas, chegam em outro país, elas se deparam com uma situação completamente diferente do que foi vendida para essas pessoas. Então, nós temos uma preocupação adicional, e eu falo que essa política de acolhimento ela também tem servido para que a gente articule outros setores do governo para combate ao tráfico humano. E, mais recentemente, o nosso Ministério, a gente tem acompanhado também dois casos aí de Minas Gerais. Jovens que foram, pelo relato das famílias, foram convidados a trabalhar fora do país. Esses dois casos é no Camboja. Um desses jovens ele foi assassinado lá. E a segunda é uma jovem, é uma mulher, ela está presa, acusada de tráfico de drogas, e a família diz que ela também foi vítima de tráfico humano, e chegando lá, ficou na mão dos criminosos, e, por fim, plantaram drogas, e ela está lá presa, acusada de tráfico de drogas. Então, acho que isso, eu aproveito essa oportunidade para fazer um alerta. As pessoas precisam, eu sei que as pessoas muitas vezes sonham com uma vida em outros lugares, buscando melhores condições de vida, mas elas precisam ter bastante atenção. Muitos desses chamariscos, no caso do Camboja, falando que vai trabalhar em empresas na área de computação, que vai ter um alto salário, mas quando a pessoa sai do país, chega em outro país, é um país que o Brasil ainda não tem um consulado. As pessoas precisam compreender que nem todos os países têm adesão a todos os protocolos de direitos humanos.
como, no geral, o Brasil é signatário, né? Mas a gente tem países que, às vezes, não são tão desenvolvidos, ainda não têm adesão aos tratados de direitos humanos e não têm nem condições objetivas e econômicas de dar conta da garantia do acolhimento e velar pelos direitos humanos dessa população imigrante. Então, acho que esse ponto é um ponto que chama muita atenção em Minas Gerais. Claro que a gente tem outros desafios, desafios de povos e comunidades tradicionais. Minas Gerais é um estado que enfrenta a mineração. A gente sabe que nessa relação mineração, povos e comunidades tradicionais, a gente vive uma tensão permanente. É um estado que hoje tem muitos defensores de direitos humanos ameaçados de morte pela própria luta pelos territórios. São lideranças quilombolas, lideranças indígenas. Então, todas essas questões, elas chamam muita atenção e a gente tem atuado no sentido de garantir a vida dessas pessoas, de construir propostas de proteção individual e de proteção coletiva. Falando um pouquinho sobre os repatriados, né? Além de trazer essas pessoas de volta para o Brasil, ainda existem outros desafios, né? Como garantir uma qualidade de vida minimamente decente nesse pós-retorno, né? A gente sabe que que é exatamente isso que acontece. As pessoas deixam tudo que elas têm aqui no Brasil, vendem tudo para ir morar em outros lugares. Nesse retorno, como o Ministério consegue prestar algum auxílio, seja de moradia, saúde, apoio psicológico? Nós temos um trabalho integrado com outros ministérios, então nós trabalhamos, por exemplo, no processo de acolhimento, com a força-tarefa do SUS, que já, ao receber essas pessoas, já presta os primeiros atendimentos do campo da saúde, por exemplo, vacinação, ver documentação, se a pessoa tem alguma intercorrência, referenciamento dessas pessoas para a cidade onde elas vão retornar e orientação para procurar as unidades básicas de saúde. Então, essa parceria com o Ministério da Saúde é muito importante. Outra parceria que nós temos é com o MDS, que, da mesma forma, o Ministério do Desenvolvimento Social atua conosco para fazer esse primeiro acolhimento do ponto de vista de informar para essas pessoas quais programas na assistência elas podem estar buscando nos seus municípios de acordo com as necessidades, porque as necessidades são muito diferentes. Então, a gente ajuda com a regularização documental, porque às vezes as pessoas chegam sem documento. Nós colocamos à disposição a Defensoria Pública da União, mas nós temos também um bom diálogo com as defensorias públicas estaduais para se colocarem no sentido de prestar apoio e acesso à justiça para essas pessoas. E são casos, às vezes, muito complexos. A pessoa, às vezes, tem bens que ficaram para trás. Então, vai ter todo um processo aí que ela vai ter que construir um mecanismo de acesso à justiça para que ela possa fazer alguma intermediação no sentido de recuperar o patrimônio, por exemplo, que ela deixou para casa. Então, os casos eles são muito diferenciados. Tem gente que realmente não deixou nada. Chegou, está com dívida, tem muito problema, precisa desse acolhimento familiar. Os postos do Cine também estão à disposição para acolher essas pessoas e encaminhar para o trabalho. E a gente também tem dialogado com empresas que têm procurado o Ministério dos Direitos Humanos porque quer absorver essa mão de obra que está chegando, essas pessoas, né? Quer conhecer um pouco mais do perfil dessa população repatriada para absorvê-las nos seus diferentes campos de trabalho. Mudando um pouquinho de assunto, mas falando sobre programas de proteção do Ministério. Quais estão em andamento hoje no nosso estado e como o Ministério tem feito parcerias, tanto com os governos estaduais e os municípios, para garantir que esses programas sejam efetivos? Nós temos 3 programas de proteção. Um é o programa de proteção a defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas. Esse programa ele acompanha e acolhe lideranças, ambientalistas, jornalistas, até profissionais diversos que, por sua atuação na defesa dos direitos humanos, estão correndo ameaça, né? Sua vida está sendo ameaçada. Então, nós temos esse programa no estado de Minas Gerais,
ele é desenvolvido em parceria com o governo estadual. Nós temos um convênio para repasse de recursos e isso é feito normalmente por organizações não governamentais que têm experiência reconhecida nesse trabalho, que é um trabalho muito delicado, muito complexo, implica informações sigilosas, informações e articulação com políticas públicas. Nós precisamos, às vezes, da Polícia Militar, às vezes da Polícia Civil e, às vezes, da Polícia Federal. Então, tem toda uma rede que se articula e algumas ações são efetivas. Às vezes, a gente precisa garantir que na casa daquele defensor tem uma câmera, por exemplo, de monitoramento, né? Que a rua desse defensor tenha equipamentos que possam fazer monitoramento. Então, esse é um dos programas. Nós temos outros dois programas, que é o programa que protege crianças ameaçadas de morte, e às vezes as pessoas perguntam, mas tem? Né? Existem crianças que são ameaçadas de morte? Tem. Infelizmente, nós temos, às vezes, crianças que testemunharam crimes bárbaros, e essas crianças, em função disso, a sua vida passa a correr risco. Então, nós temos todo um programa que acolhe, que protege. Muitas vezes a gente precisa retirar uma família inteira de um estado, levar para outro estado, para garantir a proteção da vida dessa criança. Da mesma forma, nós temos um programa que protege testemunhas ameaçadas de morte. Então, isso, no caso, são adultos, também adultos que são testemunhas chaves em crimes hediondos, crime contra o tráfico de drogas. Às vezes, a pessoa que está denunciando uma milícia, essa pessoa passa a ser ameaçada de morte. E aí, por isso, nós também temos um programa que acolhe essas pessoas, que muitas vezes retira essa pessoa do seu ambiente, muda essa pessoa até de estado, se for preciso, para a gente garantir a proteção para essa pessoa. Todos esses três programas, eles são programas ativos, alguns a gente faz execução junto com os governos estaduais e outros a gente faz execução direta, tem uma contratação direta do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para contratar organizações que façam esse trabalho, que a gente precisa, muitas vezes, ter uma rede. A rede ela tem que ser nacional, porque, às vezes, eu preciso tirar uma pessoa de Minas Gerais, e eu tenho que mandar para um outro estado, e isso sob o maior sigilo. Então, todos esses programas estão aqui sob a nossa coordenação, são programas muito efetivos, importantes, porque a gente está garantindo a vida das pessoas. Seguindo um pouquinho, a senhora mencionou recentemente a importância de inserir o debate sobre os direitos humanos também na agenda ambiental, né? Como o Ministério está se preparando para a COP30 nesse sentido? Olha, nós temos inúmeras ações. Essa semana, por exemplo, nós estamos desenvolvendo aqui, realizando aqui em Brasília, o seminário da RAAD, que é a área de direitos humanos do Mercosul. Então, nós tivemos aqui uma semana de encontros e seminários, reunião de altas autoridades dos países do Mercosul, em que nós estamos exatamente trabalhando na articulação do debate de direitos humanos com a questão ambiental. Por que é importante a gente fazer esse debate? Vamos pegar um caso bem objetivo, né? Estamos falando de Minas Gerais, vamos falar do crime de Brumadinho ou do crime de Mariana. Quando a gente pensa só a situação, o que aconteceu com os nossos rios e o impacto disso nas comunidades que vivem à margem desses rios, nós temos que pensar que isso impacta, né, uma população que ela é mais vulnerável, ela vai impactar diretamente as crianças, vai impactar as pessoas idosas, vai impactar muito pessoas com deficiência, ao mesmo tempo que, especialmente, vai impactar as pessoas que tiravam a sua vida ali, daquele rio, daquele entorno. Então, os agricultores familiares, pescadores artesanais, muitas vezes populações indígenas, comunidades quilombolas. Então, quando nós estamos falando
da proteção do planeta e do debate ambiental, nós estamos falando da necessidade de preservação e cuidado com os nossos biomas, mas, ao mesmo tempo, nós estamos falando do cuidado que nós precisamos ter com as pessoas que cotidianamente protegem e vivem nesse bioma e também estão construindo outras formas de viver nessas comunidades. Então, essa semana, aqui em Brasília, nós trabalhamos muito essa pauta. Esse encontro ele se encerra hoje e vários dos países e as recomendações que nós trabalhamos aqui, elas vão se refletir quando a gente se encontrar no debate da COP30 em Belém do Pará. Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, a COP30 vai discutir só a floresta, mas nós precisamos compreender que os biomas eles estão interligados. Nós vimos as queimadas que aconteceram no Pantanal. Eu falo, nós também fomos diretamente atingidos. Né? Às vezes tem uma queimada fortíssima no Mato Grosso, mas a fumaça ela chega em São Paulo, ela chega em Minas Gerais. O mesmo acontece em Minas Gerais. Né? Então, o nosso país é um país que tem uma biodiversidade riquíssima. Nós temos o Pampa, nós temos o Cerrado, nós temos Caatinga, nós temos a floresta amazônica, a Mata Atlântica. Esses biomas, eles conversam entre si. Então, é muito importante que a gente possa, no ambiente da Copa, nós também tratarmos da proteção dessas pessoas que a gente constata que são as mais vulneráveis. E, no caso das crises climáticas, elas são as mais atingidas. Falando um pouquinho sobre ações de escuta ativa da população. As ouvidorias itinerantes têm se destacado nesse sentido, né? Quais são as demandas que mais chegam por esse canal? Olha, nós temos aqui no Ministério da Educação a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. A nossa ouvidoria ela funciona, né, todos os dias por meio do Disque 100. Essa é uma ferramenta muito importante que a gente coloca à disposição de toda a sociedade brasileira. O Disque 100 ele acolhe denúncias, desde violação sexual contra crianças e adolescentes, trabalho infantil, ele acolhe denúncias variadas, né, em relação às políticas públicas, e a nossa tarefa aqui da ouvidoria é nos mantermos permanentemente em diálogo com os governos estaduais, com as prefeituras municipais, muitas vezes com o Ministério Público, com as defensorias públicas, na tentativa de que a gente possa garantir o atendimento da demanda desse cidadão, dessa cidadã que faz essa denúncia. Esses dados eles também são muito importantes para a gente pensar políticas públicas, porque também a gente tem uma percepção de quais são os casos mais recorrentes e de quais regiões do Brasil esses casos estão vindo. Então, a gente começa a perceber, eu te dava o exemplo da questão dos repatriados, e quando a gente começa a estudar os casos, a gente começa a perceber onde que é mais recorrente, como eu te disse, em Minas Gerais e em Rondônia, onde a gente tem mais essa frequência. Da mesma forma, no Disque 100, a gente começa a entender quais estados do Brasil você está tendo um tipo de violação específica. E a gente tem também ouvidorias itinerantes. Nós temos a ouvidoria itinerante, que ela funciona em casos de graves violações de direitos humanos. Então, quando a gente tem um conflito em determinado território, então, por exemplo, a gente atua muito na região do Mato Grosso do Sul, onde a gente tem um conflito de terra muito grande entre indígenas e fazendeiros. Então, nós atuamos muito com a ouvidoria itinerante nessas situações de conflito. Né? Bem como atuamos, por exemplo, no caso de um ambulante que foi assassinado lá no Brás, em São Paulo. Então, nós vamos até o município, a gente faz uma escuta das pessoas, no caso, nós fizemos a escuta da população que trabalha
no serviço ambulante, e sentamos com a Defensoria Pública do Estado, sentamos com o governo do Estado, com a Prefeitura, na perspectiva de tentar uma mediação e uma solução para esses conflitos. E temos a ouvidoria itinerante, que é uma prestação de serviço, eu vou dizer assim, mais do dia a dia, né? Que a gente visita municípios e leva junto serviço. Então, nós levamos o registro civil de nascimento, a emissão do título de eleitor, nós temos o espaço para escuta da população sobre temáticas específicas que essa população, às vezes, quer falar ou quer fazer uma denúncia, ou tem um problema mais objetivo. A gente tem um espaço para essa escuta, mas a gente leva serviços variados, então a gente faz uma articulação grande, não só com o governo federal, mas a gente tem atuado com a justiça, com o sistema judiciário, às vezes com o Ministério Público do Trabalho, mobilizando várias organizações para levar ofertas de serviço em regiões onde a gente sabe que a população, às vezes, tem mais dificuldade de acessar esse serviço. Entrando em outro tópico que é sensível, né, como quase todos que a gente está falando aqui, recentemente o Ministério promoveu a entrega de certidões de óbitos retificadas para familiares de mortos e desaparecidos políticos da ditadura militar. O que que esse gesto representa simbolicamente, assim, tanto para os familiares quanto para o nosso país? Bom, uma das ações do governo Lula foi reconstruir a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos. Nós sabemos que ainda temos contas a prestar à sociedade brasileira nos crimes ocorridos durante a ditadura militar. Eu acho que esse ano a cultura também prestou um grande apoio ao debate de direitos humanos do Brasil, com o filme Ainda Estou Aqui. As pessoas começaram a entender um pouco, porque muita gente mais jovem, por exemplo, como você, às vezes não tem a dimensão do que efetivamente aconteceu no Brasil e do que a gente está falando quando a gente fala ditadura. Né? Nós estamos dizendo de um regime onde não tem legislativo livre, não tem judiciário com autonomia. As pessoas não têm direito ao devido processo legal, elas não foram julgadas. Elas foram, muitas vezes, buscadas nas suas residências, não tiveram direito à defesa e elas foram assassinadas. E nós temos muitas pessoas, inclusive estudantes, pessoas muito jovens que foram assassinadas, assim como operários, agricultores. E, nesse momento, nós estamos fazendo, pela primeira vez no Estado brasileiro, tá entregando para essas famílias um atestado de óbito em que você fala exatamente as condições em que essa pessoa foi assassinada. Demorou muito. Primeiro, essas famílias ficaram muitos anos sem ter acesso à certidão de óbito. Depois, elas receberam uma certidão de óbito dizendo essa pessoa morreu de acordo com a lei número tal. Não explicava. Ela morreu onde? E ela morreu por quê? Neste momento, nós conseguimos que o Conselho Nacional de Justiça aprovasse uma resolução junto com a Operadora Nacional dos Cartórios e todas as pessoas presas, desaparecidas, assassinadas no contexto da ditadura militar, estão recebendo essas certidões de óbito retificadas. Eu falo que isso é um processo de cura para as famílias, que pela primeira vez têm um documento que fala onde aconteceu, o que foi que aconteceu e a responsabilidade de quem, né, que a gente diz que foi responsabilidade do Estado brasileiro que exterminou e a pessoa foi assassinada porque ela tinha uma dissidência política, porque ela pensava diferente daquelas pessoas que estavam no poder. Por isso elas foram assassinadas. Nós fizemos a primeira entrega desses documentos em Minas Gerais. É sempre um momento muito forte, muita emoção para essas famílias, porque também é um momento que essas histórias elas podem ser recontadas, mas, ao mesmo tempo, ainda é muito triste, porque boa parte dessas famílias elas estão recebendo o documento retificado, mas ela não sabe onde estão os remanescentes ossos.
Então, até hoje, a gente ainda tem muito que esclarecer. Esse ano, nós conseguimos identificar dois desaparecidos políticos nos remanescentes sócios que estão sob análise da ossada da vala de Perus, o cemitério de Perus, em São Paulo. Nós temos um convênio com a Universidade Federal do Estado de São Paulo e com algumas universidades fora do país para que a gente consiga avançar nessa pesquisa. Porque até essa tecnologia o Brasil ainda não tinha se apropriado dela e nós estamos nos apropriando nesse processo. Às vezes as pessoas pensam, isso é muito importante, é importante para a gente dar resposta para essas famílias. Mas isso continua sendo importante hoje? Continua. Quantas vezes uma pessoa ela desaparece em Minas Gerais, ela pode morrer em outro estado, ser enterrada, e a gente não sabe quem é essa pessoa. A família nunca vai saber que essa pessoa está enterrada em outro estado. Então, com a possibilidade desses estudos e da conformação de um banco de dados, isso torna também mais ágil. A gente está desenvolvendo tecnologias que estarão à disposição da justiça, que estarão à disposição das polícias, para os processos de investigação de crimes, né? Eu vou dizer assim, de crimes comuns, nenhum crime é comum, mas para a investigação de crimes. Então, nós estamos investindo também em tecnologias que servem para que a gente possa avançar do ponto de vista da justiça. Como as famílias têm reagido a esse gesto, né? Porque, como a senhora falou, continua sendo importante, né? Embora tenham se passado muitos anos, continua sendo seu ente querido que foi morto e às vezes não foi encontrado. Está sendo um momento eu posso dizer também que é um momento também de reencontro. Muitas vezes as gerações mais novas dessa família não tinham consciência de todo o processo. Então, também é um momento de tomada de consciência da sociedade brasileira de maneira geral, mas também das próprias famílias e as gerações mais jovens se apropriarem do que foi exatamente o que aconteceu. E é muito importante a gente destacar que, na verdade, isso só é possível porque as famílias elas não desistiram. Quem fez e segue fazendo essa luta para que a verdade venha à tona, para que tudo seja esclarecido, para que a gente chegue às devidas informações de onde estão os remanescentes ósseos. Quem segue fazendo essa luta são os familiares e vítimas dessas pessoas presas e desaparecidas políticas, que nunca desistiram da luta. Então, o Estado brasileiro ele tem muito aprendido com essas famílias para construir mecanismos de resposta, de justiça e de transição. Eu quero falar de uma outra coisa. Esse movimento que nós fizemos e o CNJ fez em relação às vítimas da ditadura militar abriu caminho para que o CNJ também pudesse fazer a mesma resolução para, por exemplo, os familiares, né, e a emissão da certidão de óbito e a identificação, por exemplo, no caso dos desaparecidos do caso Mães de Acari, que é um caso que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, adolescentes que foram levados pela polícia militar, naquela época também ainda era, né? Esse caso é um caso do Rio de Janeiro. Esses adolescentes nunca mais apareceram e até hoje suas famílias não tiveram acesso a seus remanescentes ósseos, elas não tinham as devidas certidões de óbito. Além do caso dos adolescentes, nós temos uma mãe que era testemunha no caso, e essa senhora, ela também foi assassinada. Então, você imagina a dor dessas famílias, dos irmãos, né? Daqueles que seguem nessa luta, que até um documento eles não tinham até hoje. Então, é um processo que eu falo de cura e, ao mesmo tempo, que a gente vai trabalhando para melhorar os processos do acesso à justiça e para que se faça justiça no Brasil. Aproveitando que a senhora entrou nesse tópico, falando sobre as nossas crianças e adolescentes. O que significa, na prática, a equipagem das instituições do Sistema de Garantia de Direitos em Minas? Como essas questões estruturais afetam o atendimento à população?
Nós estamos falando, na prática, de garantir carros para que o conselheiro tutelar possa se deslocar. Nós estamos falando, na prática, de garantir computadores para garantir condições de trabalho para conselheiros tutelares, para conselheiros dos conselhos de direito da criança e do adolescente. Nós temos municípios que, efetivamente, eles independem dessa ação do governo federal, porque tem condições, tem orçamento próprio que conseguem fazer isso. Mas ainda temos muitos municípios brasileiros que dependem dessas aquisições por parte do governo federal. Eu vou aproveitar aqui e fazer meu comercial. Nós estamos agora com 2 atas de registro de preço aprovadas no Ministério. Temos um recurso discricionário, que ele não é tão grande, mas é importante a gente dizer também, e como daqui a pouco, né, os parlamentares vão começar a fazer suas emendas, é bem importante aí para os municípios, para os conselheiros tutelares, para os conselhos de direito, aqueles que estão precisando de equipagem, é um momento importante dos parlamentares contribuírem com essa política pública que atende diretamente à nossa prioridade estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é garantir proteção integral para crianças e adolescentes no nosso país, e aí eu estou falando para o nosso Estado. Falando sobre a Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa escola tem como proposta formar e capacitar profissionais que estão trabalhando nessa área, né, com as crianças e com os adolescentes, sejam servidores públicos ou representantes da sociedade civil. Como funciona essa capacitação? Nós temos cursos, esses cursos eles são ofertados, né? Nós temos cursos da Escola de Conselhos, que é para a formação de conselheiros tutelares, cursos para a formação dos conselhos de direitos, mas também cursos para os servidores técnicos das prefeituras, dos governos estaduais, na pauta dos direitos da criança e do adolescente. Em toda a legislação, formação para que a gente possa aprimorar os processos de escuta especializada. Então, nós estamos trabalhando também na construção, no fortalecimento dos centros integrados de atendimento às crianças, para que, quando uma criança ela sofre um tipo de violação, ela seja direcionada para uma escuta especializada. Porque, às vezes, a criança ela precisa, às vezes, ter que relatar o mesmo episódio de violência em muitos espaços, sendo revitimizada, porque cada vez que ela vai falar sobre o tema, ela passa de novo por todo aquele sofrimento. Então, a gente fortalecer essas redes, esses equipamentos, são muito importantes. Eu acho que a gente tem também uma vitória importante nessa pauta de direitos da criança e do adolescente, que interessa a todas as famílias, que é a pauta que foi a aprovação do ECA Digital. Nós lutamos muito para que esse projeto fosse aprovado. É um projeto que vai regulamentar as plataformas digitais no que diz respeito aos conteúdos direcionados para crianças e adolescentes e também contra tentativas de adultização da infância. Esse foi um tema muito falado e nós conseguimos aprovar uma legislação muito importante. A gente está chamando o nosso ECA Digital. É uma legislação que estabelece responsabilidades, parâmetros e ajuda as famílias a fazer esse controle, porque muitas vezes só a família é insuficiente, né? Por mais que uma mãe, que um pai está ali, está de olho, está acompanhando, tem mecanismos que as plataformas elas precisam incidir. Então, se tem um conteúdo que é possível ser acessado por uma criança e é um conteúdo que tem pornografia, esse conteúdo ele tem que ser tirado. É um conteúdo que expõe uma criança, esse conteúdo ele tem que ser banido. E não tem que passar por um processo judicial para pedir, para tirar esse conteúdo. É preciso que as plataformas possam ter mecanismos de denúncias rápidas e retiradas mais rapidamente possível desses conteúdos em circulação. Nós tivemos recentemente também a aprovação de um outro PL, esse PL na Semana da Criança, e esse PL ele vai para a aprovação do Senado, também com outro tema bem importante,
que é o tema que trata dos influenciadores mirins, que dá pano para manga. Quase que a gente pode ficar uma entrevista falando disso. Mas eu quero chamar bastante atenção. Eu estou falando desses temas porque todos esses temas são pautas que nós tratamos na formação com essa equipe, porque são temas que precisam chegar cada vez mais a todas as pessoas, inclusive as famílias. Então, a questão dos influenciadores mirins. O que a gente observa? Primeiro, que muitas vezes a criança ela tem uma jornada de trabalho dentro de casa, tem que falar sobre isso, às vezes é dentro de casa, mas ela tem uma jornada de trabalho extensa que interfere no seu processo, na sua formação, interfere nos seus processos de escolarização, ela está sendo explorada do ponto de vista do trabalho, não tem nenhuma regulação sobre colocar limitações. E como é que a gente monitora? Como que se faz o monitoramento? Então, a partir da aprovação dessa legislação, aprovamos na Câmara, queremos aprovar no Senado, e acho que vamos aprovar no Senado, qualquer criança para fazer um trabalho que seja artístico no ambiente digital, como, por exemplo, faz na TV, ela vai estar submetida às mesmas regras que uma criança que vai trabalhar na TV. Então, é preciso ter um processo, é preciso que um juiz da infância ele seja informado, é preciso que o seu responsável ateste frente ao juiz, que ele acompanha, que ele sabe o que está acontecendo, qual que é a jornada, tudo isso para a gente garantir e preservar as nossas crianças. Essa semana, não sei se vocês acompanharam aí, mais um influencer que explorava adolescentes, crianças, para pornografia, foi identificado e preso pela polícia. Então, são inúmeros casos. E a gente não pode compactuar com esse tipo. A gente precisa formar a sociedade. E eu vou fazer outra propaganda. Nós temos, para as famílias, na página da SECOM, do governo federal, nós temos um guia de telas, chama Guia de Telas. Quem pode colocar aí na pesquisa do seu computador ou do seu celular, guia de telas, né, para crianças, orientando famílias sobre o uso das telas por crianças e adolescentes. É muito bom. Aconselho a todas as mães a fazer uma leitura desse guia de telas. Aconselho a quem está grávida, aos pais que estão grávidos, aos pais também, fazerem a leitura desse guia de telas, a todos os professores, pediatras, todo mundo que trabalha com criança, as tias, todo mundo fazer a leitura desse guia de telas, porque às vezes a gente tem muita dúvida. E foi um guia construído com a participação de muitos especialistas do tema. Então, tem muita dica, muita informação, traz muito conhecimento para a gente entender todos os riscos que estão por trás da gente deixar as crianças em frente às telas sem supervisão. O que a gente fala é o seguinte: muita gente tem medo de deixar a criança sozinha, né? Aí em BH, por exemplo, na Praça 7. Mas em qualquer cidade de Minas que tiver nos ouvidos, seja no Triângulo Mineiro, na Zona da Mata, nas vertentes, no sul de Minas, no Alto Paranaíba, não vou citar aqui todas as regiões de Minas, mas todas as nossas regiões, as famílias têm muita preocupação com suas crianças, muitas vezes nas ruas, né? Não pode ficar na rua sem supervisão. Olha, mas quando você deixa atrás de uma tela, você está deixando essa criança muito pior que na rua onde você mora. Porque pessoas do mundo inteiro que você nem imagina podem ter acesso ao seu filho e à sua filha. Então, esse é um tema importante. O Brasil avançou muito com a aprovação do ECA Digital. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com o governo do presidente Lula, porque tem uma responsabilidade muito grande nessa agenda de defesa das crianças e dos adolescentes, e nós marcamos assim, um golaço. O Brasil hoje tem uma das legislações, das melhores legislações do mundo no que diz respeito à proteção de crianças no ambiente digital.
Falando um pouquinho sobre as pessoas LGBTQIA+. O Bem Viver Mais tem como principal objetivo enfrentar a violência e promover os direitos humanos dessas pessoas. Esse programa já tem sido aplicado aqui em Minas, como está o andamento dele? Nós temos 3 programas, né, no âmbito das políticas para a população LGBTQIA+. São programas que pensam acolhimento, que pensam no envelhecimento dessa população e da inserção dessa população no mundo do trabalho. O que é importante a gente tratar disso? No Brasil, hoje, uma pessoa trans ou travesti, ela vive no máximo 35 anos. Poucos ultrapassam essa faixa etária. Olha, a idade média de vida no Brasil, nós já superamos 60 anos e faz muito tempo. Mas uma travesti, uma mulher trans, não passa de 35 anos. Eu estou falando numa semana que Belo Horizonte viu o assassinato de uma mulher trans em plena rua. Um assassinato bárbaro, em plena rua, em plena luz do dia. Então, a nossa preocupação é com elevação da escolaridade, é com inserção no mundo do trabalho, é com garantia de sobrevivência digna, de não condenar essas pessoas aos trabalhos mais brutais ou condenar a prostituição. A gente precisa construir alternativas de dignidade para essa população. Então, é nesse aspecto que nós estamos trabalhando, né? Garantir acesso à escolarização, acesso à formação profissional, inserção no mundo do trabalho. E aí, quando a gente garante essas coisas, né, a gente dá outra condição de vida para que essa pessoa possa ter uma vida, né, digna, possa envelhecer com dignidade na nossa sociedade. Então, o foco desses programas é nesse sentido de garantir cidadania. Finalizando já, é claro que a gente não poderia deixar de falar da política de cotas, que recentemente completou 13 anos. Muitas vezes ela é tratada apenas como um instrumento de acesso à universidade, mas também tem um papel, assim, de reparação histórica, é claro, por tudo que essas pessoas em maior vulnerabilidade já viveram aqui no nosso país. Como o governo tem trabalhado essa dimensão? Bom, a política de cotas, eu acho que ela já demonstra resultados efetivos. E a gente, demonstráveis, inclusive. Nós mudamos completamente, né, o cenário das universidades brasileiras. Porque no Brasil a gente tinha uma inversão. O que acontecia? Quando a gente olhava para a educação básica, nós temos 80% da matrícula da educação básica de pessoas da classe C, D e E. Pouco de classe B, mas da classe C, D e E, 80% das matrículas de educação básica. A classe A, no geral, em sua maioria, hoje não está nem no Brasil, né? Mas está dentro das escolas privadas. O que acontecia com as universidades públicas? Quando chegava nas universidades públicas, todos os estudantes da rede pública de ensino, por melhor qualificação que eles tinham, eles não passavam a barreira de alguns cursos para entrada na educação superior, mesmo se fossem estudantes dedicados, competentes, qualificados. Eles não passavam essa barreira. A política de cotas, ela cria cotas, não só raciais, mas ela cria cotas sociais, porque ela cria cota para estudantes da escola pública. E às vezes as pessoas não falam sobre isso. Quer dizer, pela primeira vez a gente vai ter todos esses alunos que estavam na escola pública com chances efetivas de acessar a educação superior e acessar alguns cursos que não entrava ninguém. Como eu sou de... Eu estou sempre dando exemplo de Belo Horizonte, me perdoe, mas eu vivi aí, eu sou professora aí. A gente podia entrar dentro do curso de medicina da UFMG e a gente sabia que os alunos que estavam lá, de quais escolas que eles vinham em Belo Horizonte. Pronto, a gente sabia quais eram as escolas privadas, que era direto. O que a lei de cotas faz? Ela cria primeiro uma nota de corte, para dizer, olha, quando a gente faz o Enem, quando todas as pessoas, todos os estudantes fazem o Enem, para você entrar num curso de medicina, se você tiver uma nota até aqui, né, nesse limite, se você fizer 75%, 70%,
80% dessa prova, você está qualificado a fazer medicina. Então, aí, o que você começou a fazer? Bom, vamos pegar aqui todo mundo que fez acima de 80%. Todo mundo que fez 80%, que fez 70% na prova, acima de 70%, todo mundo pode disputar uma vaga nessa universidade, nesses cursos. E a partir daí, você cria categorias. Quem vai entrar pela vaga geral, quem vai entrar, que pediu para entrar pela política de cotas. Foi aluno da escola pública, a família, né, tem renda, uma renda menor, em alguns casos, e é preto, pardo ou indígena. Essas coisas todas estão entrando aí, entram nesse cômputo. E na nova legislação foi criada a categoria quilombola indígena, que é muito importante distinguir. Uma coisa é uma jovem, um jovem negro que vive no centro urbano, que tem acesso a uma escola pública da capital, num grande centro do interior. Em Minas Gerais, em alguns municípios do interior mineiro, de médio porte, que nós temos escolas de excelente qualidade. E muitas vezes esses estudantes não conseguiam nunca entrar para esses cursos. Então, o Enem ele democratizou, primeiro, que todo mundo consegue fazer a prova do Enem, diferentemente que antigamente você tinha que fazer um vestibular em cada faculdade. Então, isso já era uma coisa absurda para as famílias. Então, hoje você faz uma prova e você disputa em várias instituições de ensino com a sua nota e você tem a possibilidade de, então, entrar pessoas pretas, pardas, indígenas, estudantes da escola pública. Então, a gente diz, mudou. Mas mais do que mudou, que eu acho que é muito importante. O que os estudos têm demonstrado? É que, muitas vezes, essa nota inicial, ao longo do curso, estudantes cotistas passaram a ter um desempenho melhor do que estudantes não cotistas. Então, eu acho que a gente está trabalhando e demonstrando também de uma maneira democrática. Primeiro, a força das escolas públicas, dizendo que nós temos escolas públicas de excelente qualidade, nós temos excelentes professores das escolas públicas dedicados, assim como nós temos alunos de escola pública com muita dedicação, sabe, que lutam muito e que estão demonstrando hoje, quando entram na universidade, que são capazes, formam-se com excelentes notas, são excelentes profissionais, comprometidos com as suas comunidades, com as suas cidades. Eu acho assim, sensacional. E onde a gente anda, a gente viaja, sabe? A gente se depara com estudantes, ou que entraram pelas cotas, ou que foram estudantes do ProUni, ou que tiveram financiamento do FIES. Nós estamos construindo um outro Brasil, um investimento que o Brasil não fez ao longo do século XX, que foi garantir uma democratização do acesso à educação e à educação superior para o conjunto da sociedade brasileira, para os filhos de trabalhadores brasileiros. Eu sou mineira, eu venho do interior de Minas. A minha geração não teve acesso a essas coisas. E eu fico pensando quantos colegas que eu tive que poderiam ter feito, sabe, vários cursos. Podia ser uma jornalista, podia ser uma engenheira, podia ser médica, podia ser assistente social. Eu só fui fazer serviço social depois que eu tive que trabalhar para pagar meus estudos e com muita dificuldade. Porque não tinha financiamento estudantil. Sabe o que tinha anteriormente? Tinha umas bolsas de estudos, que, no geral, eram capitaneadas também pelos grupos que sempre já entravam na universidade. Porque você tinha que ter, ter um deputado que, enfim, que te dava uma bolsa. Era isso, porque não tinha um processo democrático em que todas as pessoas podiam ir lá participar de um concurso nacional, como é o Enem, tem isso, né, de maneira muito transparente e as pessoas acessarem. Então, assim, é maravilhoso. Eu fico vendo o interior de Minas Gerais. As pessoas do interior, a dificuldade que era para acessar uma universidade. E outra coisa, nós temos que falar que não foi só a política de cota, foi uma política de ampliação da educação superior no Brasil.
Porque, olha, a gente tinha lá atrás a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal de Uberlândia, a Universidade Federal de Juiz de Fora, basicamente, eram essas as universidades que a gente tinha notícia na minha geração. De lá para cá, quantas universidades federais nós temos em Minas Gerais, quantos institutos federais e quantas instituições privadas que podem garantir o acesso para cursos também muito importantes, como, por exemplo, na área de medicina, que se não for por uma política de um ProUni ou de um financiamento estudantil, tem famílias que nunca vão conseguir, por exemplo, financiar um curso de odontologia ou um curso de medicina para os seus filhos. Então, isso é muito importante. E a sociedade precisa. Nós precisamos de mais profissionais. O Brasil está mudando, cada vez mais nós vamos precisar de pessoas, de jovens, com muito mais qualificação. Então, nós precisamos democratizar o conhecimento para melhorar a vida da população como um todo. Ministra, da minha parte é isso. A senhora quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu agradeço muito a oportunidade, podemos conversar sobre direitos humanos, sobre educação. E o recadinho é o seguinte: falar de direitos humanos é falar sobre a vida, sabe? Sobre a vida cotidiana. Muitas vezes eu falo às pessoas, só entendem o que é direitos humanos quando você sofre uma violação na sua vida. E ninguém escapa, né? Nenhum de nós, se a gente não trabalhar para a democratização do Estado, para um sistema judiciário que seja democrático, para que as políticas públicas funcionem, qualquer um de nós pode sofrer uma violação. E a gente quer ter um apoio, uma guarida, uma política pública que, nesse momento, nos dê a mão e nos ajude, né? Muitas vezes, a sair dessa situação que ela é delicada, ela é traumática, e muitas vezes pode tirar a vida de uma pessoa. Então, é isso que a gente trabalha aqui todos os dias. Acho que deu para a gente ter uma melhor noção, né, de quantas coisas abrangem esse ministério, o quão grande ele é mesmo de demandas, assim. Foi um prazer receber a senhora. A gente agradece muito pela participação. Conte com a Mirth para o que precisar. Obrigada, um abraço, até mais. E esse foi o Minas em Pauta de hoje. Já acompanhe a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece no nosso estado. Tchau, tchau. Até a próxima.